Olá galera, nesse vídeo nós vamos resolver a questão 46 da prova de Física, né, que está lá na prova de Ciências da Natureza, okay? E suas tecnologias do Enem 2015, segunda aplicação. Okay? Vamos começar analisando o enunciado, que diz o seguinte: em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda, lambda, muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L e representam de forma simplificada uma flauta, em que estão representados em A, o primeiro harmônico de uma nota musical, comprimento de onda lambda A, em B, seu segundo harmônico, comprimento de onda lambda B, e em C, o seu terceiro harmônico, comprimento de onda lambda C. Ele diz aqui que o comprimento de A é maior que o comprimento de B, que é maior que o comprimento de C. Ok? Então aqui está o desenho, certo? A, B e C. Os tubos, note que são tubos abertos. Entendeu? O comprimento L do tubo e aqui os harmônicos representados. Certo? Então, em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico? Certo? Então aqui estão as opções: L sobre 4, L sobre 5, L sobre 2, L sobre 8, 6L sobre 8. Ok? Nosso objetivo é calcular o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico. Certo? Então aqui nós temos os três primeiros. Certo? Então, vamos começar calculando o comprimento desses harmônicos. Certo? E depois calculando o comprimento do quarto harmônico. Não que seja necessário você calcular o comprimento desses três primeiros harmônicos. Certo? Você pode ir, se você já souber a forma de calcular o comprimento de onda, em função do comprimento do tubo, para tubos abertos, você já pode diretamente fazer o cálculo e chegar à conclusão. Tá? Mas antes de fazer isso, eu vou explicar de onde surge a expressão para o cálculo do harmônico. Okay? Então, primeiro você nota, né, que o primeiro harmônico, que é esse aqui é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Certo? Então, o primeiro harmônico, se você notar, né, se eu considerar que isso aqui é um vale, né, esse aqui é um pico. Certo? Então, se eu quebrar essa primeira metade e juntar aqui, ó, eu vou formar algo similar a isso. Certo? Estou quebrando essa metade e encaixando embaixo. Okay? Então, em tubos abertos, certo? Que é o caso desse tubo, o comprimento de uma faixa desse tipo é o comprimento de onda, que aqui no caso, como esse aqui é o A, né? Eu vou chamar de lambda A. Certo? Então, se só tiver um, quando eu encaixo, deu 1, isso aqui é lambda A dividido por 2. Ok? Eu vou chamar simplesmente de lambda. Beleza? Lambda é o comprimento de onda desse primeiro tubo. Então, qual é a relação desse lambda com o L? Certo? É simples. Né? O L vai ser o número do harmônico, esse aqui é o primeiro, certo? Então é 1 multiplicado pela quantidade de encaixes que eu formo dessa maneira, certo? Então só consigo formar um, okay, que tem comprimento, né, lambda A sobre 2. Ok? Então nessa primeira expressão, eu já deduzo que lambda A é do mesmo zero. Ok? Agora vamos analisar o segundo harmônico.
No segundo harmônico eu já tenho um desse aqui completo, certo? E se eu juntar esse pedaço com esse pedaço, eu vou formar outro. Então agora o comprimento aqui, ó. Agora eu estou no B, certo? Essa primeira metade é lambda B sobre 2. E o segundo também é lambda B sobre 2. Certo? Desse modo, o que é que eu vou ter? L, o comprimento agora total será lambda B, né? Lambda B sobre 2 mais lambda B sobre 2, lambda B, ok? E o que eu vou ter é o seguinte, que L vai ser igual ao número do harmônico, que é o segundo, certo? Multiplicado pelo comprimento, que é lambda B, ok? Desse modo, eu vou concluir que lambda B é assim. Quando eu dobro o comprimento, eu não multiplico pelo harmônico, ok? Mas se eu manter só a unidade, né, que é só um pedacinho desse, tá? A quantidade vai me dar o número do harmônico. Então, como eu tinha 2, certo? Eu estou no segundo harmônico, beleza? E esse comprimentozinho aqui, que é o comprimentozinho só de 1, ele é sempre a unidade dividida aqui, certo? Então aqui, ó, eu vou ter lambda B dividido por 2, certo? Aqui em cima eu vou ter lambda B dividido por 2, ok? Então no primeiro harmônico eu só tinha um desse, então só um, multiplicado pelo comprimento dele, que é lambda A sobre 2. No segundo eu vou ter 2, esse, e juntando esse com esse eu formo o outro, certo? Então eu vou ter 2, e vezes o comprimento de um deles, né? Que é lambda B sobre 2, ok? Desse modo eu concluo que lambda B, né, o comprimento dessa onda, é simplesmente o comprimento do tubo, certo? Então agora eu vou para o próximo. No próximo, quantos objetos dessa forma eu tenho? Eu tenho 1, 2, e se eu juntar esse pedaço com esse, eu formo 3, certo? Desse modo, qual será a expressão? Então, o comprimento do tubo será igual a 3 vezes, que agora eu tenho 3, esse e esse, okay? Multiplicado por lambda C sobre 2, ok? Que vai ser o comprimento de um só. Agora eu estou no C, lambda C sobre 2. Então, desse modo, 2L é igual a 3 lambda C é 2L sobre 3, ok? Então, dessa forma, né, você já nota que você só precisa saber qual é o número do harmônico, certo? Você sempre terá o seguinte, que o comprimento do tubo, L, ó, tanto nesse caso, tanto no primeiro caso, quanto no segundo, quanto no terceiro, o L foi obtido multiplicando-se o número do harmônico, certo? Que é a quantidade de objetos dessa forma que aparece no esquema, certo? Vezes o comprimento da onda dividido por 2. Comprimento dividido por 2, comprimento por 2, ok? Então, no caso do quarto harmônico, esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o próximo será o quarto harmônico, certo? No quarto harmônico é simples. Eu vou ter que L, certo? Vou chamar o quarto harmônico de D. Então será 4 vezes lambda D dividido por 2. Ok? Desse modo, L será igual a 4 dividido por 2 é 2. Lambda D, né? Isolando o comprimento será L dividido por 2. Ok? Essa aqui é a só uma questão. O comprimento do quarto harmônico
é L dividido por 2. E de forma geral, quando o tubo for aberto, ok? Você pode calcular o comprimento de qualquer harmônico dessa maneira. Né? O comprimento do tubo, que é constante, você tem que saber o número do harmônico, ok? Vezes o comprimento sobre 2. Sabendo o número do harmônico, é só trocar para você obter o comprimento desejado. Okay? Como no caso ele quer o comprimento do quarto harmônico, lambda D igual a L sobre 2. Eu poderia ter começado diretamente por aqui, mas é interessante você saber de onde vem a expressão. Okay? E só uma ressalva, isso aqui já responde a questão. Okay? Antes de fazer a ressalva, isso aqui já responde a questão. O comprimento é L sobre 2. Uma resposta aqui da 46 é a letra C. Certo? A única ressalva que eu gostaria de fazer é que se o tubo for fechado, certo? Se o tubo tiver uma das extremidades fechadas, ele nunca é totalmente fechado, porque senão sai som, certo? Tem que estar uma extremidade fechada. Essa expressão sofre uma pequena mudança. Certo? O L vai ser N vezes lambda sobre 4. Vezes 2 é 4. Certo? E agora eu não vou ter mais harmônicos pares. Certo? Quando o tubo é fechado, eu só tenho harmônicos ímpares. Primeiro, terceiro, quinto, sétimo, ok? Então só para tubos abertos é que eu tenho harmônicos pares. Ok? Então fica aí essa ressalva. Né? Guarda essa expressão em mente. Sempre que quiser calcular o comprimento de onda em função do movimento do tubo, é só saber o número do harmônico, né? Quando o tubo for aberto. E quando o tubo for fechado, você faz esse pequeno ajuste, trocando 2 pelo 4. Ok? Então, obrigado e até a próxima.